senhor presidente, demais vereadores que compõem a Câmara Municipal de Macau. O motivo que nos traz aqui à tribuna popular em nome do Conselho Municipal de Saúde, é para relatar primeiro a respeito de um projeto que já foi inclusive aprovado por esta Câmara. Já teve esse projeto aprovado, analisado e aprovado, e que não deu continuidade. Agora, diante desse quadro que está se aparecendo no município, com um grande e elevado número de acidentes, inclusive com mortes, em consequência desses acidentes, além do prejuízo e do aumento de recursos que tem empregado para a recuperação e das sequelas que estão surgindo com esses acidentes, o Conselho Municipal, como é um conselho que tem uma das finalidades dele, é colaborar na fiscalização dos recursos que são destinados à saúde e na economia desse recurso, para que esse recurso seja investido em coisas mais úteis para o município. No dia 25 de novembro, os conselheiros e conselheiras de saúde se reuniram no auditório Rosenberg de Melo Araújo, uma das vítimas também do trânsito, para sugerir uma audiência pública que terá como premissa reunir as autoridades do município e a sociedade no sentido de implantar um projeto de combate e prevenção ao acidente de trânsito e que sequela tanta gente e mata tanta gente na cidade de Macau. O Conselho fará, como fez, está aqui, que eu passarei a mão do presidente, a adaptação do projeto anterior, que já foi aprovado pela Câmara, já foi, inclusive, aceito pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já alocou uma parte de recursos para esse projeto, e agora nós pretendemos, como havia aqui um pedido para custeio desse projeto, e como o Conselho é deliberativo, mas não tem poder de aumentar a receita, nós viemos aqui à Câmara para que vocês, vereadores, os seus vereadores, emendem a LOA, dotando uma quantidade que vocês virem que há condições no consenso junto com o planejamento da Prefeitura, para alocar recursos para a gente dar continuidade a esse projeto, que não será só pelo ano. Esse projeto será um projeto de campanhas permanentes nas escolas, na comunidade e na região. Posteriormente, é claro que esse projeto pode até gerar, por parte dos seus vereadores, mais projetos, como, por exemplo, colocar uma emenda na grade curricular do município, para que conste essa disciplina no seu currículo anual, coisa desse tipo, além dessas campanhas que ele vai fazer. No dia 26, depois de tudo isso feito, o motivo para esse projeto ser posto em prática, em caráter de urgência, frente à necessidade de articulação entre as autoridades, que a gente está querendo envolver toda a comunidade nacional, e as estaduais, visando o enfrentamento para coibir os excessos de imprudência, negligências e crimes no trânsito, bem como reduzir gastos com internações, tratamento e recuperação de sequelados em nossa cidade. No dia 26, a presidente do Conselho e uma comitiva do Conselho Municipal de Saúde foi ao Ministério Público para agendar uma reunião com o promotor de justiça da comarca e, posteriormente, formar uma comissão do Conselho que visitará o comandante da Polícia Militar, Major Fernandes, o delegado da Polícia Civil, para realizar um trabalho articulado que promova as boas práticas a respeito da segurança na circulação de veículos e pessoas em Macau. No dia 27, ficou decidido que nós estaríamos aqui até hoje, com a finalidade de apresentar aos seus vereadores, ao qual quero passar ao presidente uma cópia do projeto já feito as modificações pelo Conselho, mas que poderá sofrer também modificações ou melhoramento através da Câmara Municipal de Macau. O próximo passo que o Conselho pretende que hoje, depois dessa apresentação, possa acontecer, será o envolvimento do Poder Executivo
Legislativo quanto ao seu apoio ao engajamento desse projeto, mobilizando as secretarias afins de sua administração e financiar ações de promoção e educação no trânsito, respaldado, é claro, por essa Câmara. A proposta do Conselho tem por finalidade realizar uma audiência pública que, em nosso cronograma, estaria sendo proposta que se realizasse em 18 de dezembro, antes dos festejos natalinos. Antes, porém, que precisa antes de 18 seria necessário que a gente se reunisse, todas as autoridades e as pessoas envolvidas, para fazer uma agenda positiva comum com as autoridades locais de Macau. Eu trouxe aqui alguns detalhes, que eu não vou me detalhar, porque o trato está fora de 10 minutos, mas queria colocar algumas colocações com o professor aqui, né, de que a gente precisa estar ciente de que as causas de acidente é um dos principais motivos de estar preocupado. E por que causa? Porque causa é evento primeiro da ocorrência de um acontecimento. Primeiro tem que haver uma causa para poder a coisa acontecer, sem o qual o acidente não tem como acontecer. Então o professor Marinho Queiroz, que é estudioso dessas situações, ele diz que o acidente de trânsito normalmente ocorre por 3 áreas de ocorrência: pelo veículo, pela via e o homem. Com relação à via, ele alega, com o veículo, aliás, ele diz que a causa do acidente está diretamente relacionada ao veículo devido ao seu estado de conservação. Pneu careca, sem freio, sem regulagem de direção, as rodas em mau estado de conservação, iluminação ou outras situações agravantes, sem documentação e tal, né, faz com que ocorra o maior número de acidentes. Com relação à via, tem que ver também que muitas vezes o veículo não é só o responsável. As vias têm que estar, né, em condições próprias para ser usadas, como não ter buracos, estar com sinalização vertical ou horizontal, né, e ter também as curvas com subelevação, que são no caso quebra-molas e tudo para reduzir velocidades, né, a falta de insuficiência de sinalizações e outras situações. No caso do homem, ocorre, na grande maioria dos casos, a causa do acidente está no próprio homem, seja como condutor, como pedestre ou até como passageiro de um veículo, pela sua negligência, imprudência ou imperícia. A falta do uso do cinto, né, o de respeito às preferenciais ou à condição do tráfego. Segundo ainda Luiz, ele disse o seguinte: o erro humano em todo o mundo é responsável por mais de 90% dos acidentes registrados, tendo como principais imprudências determinantes de acidentes como vítima do Brasil. Então ele segue aqui uma ordem de incidência, né? Velocidade excessiva, dirigir sob efeito de álcool, distância suficiente em relação ao veículo que está à sua frente ou atrás, desrespeito à sinalização de trânsito, dirigir sob efeito de drogas. Veja-se aqui alguns outros fatores determinantes das imprudências: impunidade, legislação deficiente, fiscalização repressiva sem caráter educativo, baixo nível de cultura cultural e social, baixa valorização da vida, ausência de espírito comunitário, exacerbação do caráter individualista, uso do veículo como demonstração de poder e virilidade. E uma das causas mais complicadas é que a maioria dos veículos e automotores que funcionam em Macau, em grande maioria, estão sem a documentação legal. Isso também pode atrapalhar a situação do DPVAT. Então, meus amigos, era essa situação que a gente tinha para apresentar. O Conselho sente-se honrado em ter aceito o seu pedido para vir aqui nesta noite e ficar registrado o nosso pedido de solidariedade e de apoio da Câmara Municipal para que a gente possa tentar minimizar ou, quem sabe, até acabar com o índice tão elevado que Macau tem de acidentes graves no trânsito, com mortes e sequelas. Era só isso que nós tínhamos no momento.
Muito obrigado, Ailton. E eu estarei amanhã encaminhando para todos os gabinetes uma cópia do projeto. Nós vamos tirar e entregar a todos os vereadores. Amanhã mesmo a secretaria já estará encaminhando para todos os gabinetes. Passar para lá. Queria só lembrar, Oscar, que é interessante essa data do dia 18, porque você sabe que depois do dia 20, né, de dezembro, a gente quase que não funciona como um programa de confraternização natalina e tal. Então, essa agenda tem que ser feita um pouco antes, né, da audiência pública. Inclusive é bom que a gente depois, eu não sei se já existe, viu, alguma data comemorativa a esse projeto, sabe? A gente poderia até ver se a Câmara instituir uma data, aí nós entraríamos e viria qual seria o dia ideal para que nós instituíssemos uma data fixada no calendário de Macau, para que todos os anos, nessa data, fosse feito um trabalho desse tipo, né? A gente pode fazer um projeto, viu? Instituindo essa data. A gente pode depois, se tiver uma ideia de uma data que se encaixe para que nós possamos aqui fazer um projeto instituindo a data da paz no trânsito. Senhor presidente. Gostaria de registrar inicialmente a presença dos vereadores e das vereadoras Magali Marcelino e Jerusa Fonseca, que ia colocar assim, viu? Não há nenhum orador. Pois não. Inclusive, esse projeto Paz do Trânsito é de autoria minha e tem data. Só assim, porque como não teve as movimentação para ter, mas tem a data. Tem projeto? Tem. Tem projeto? Tem aprovado? Tem. Projeto ou requerimento? Projeto de lei. Inclusive. Aí pode ver. Na época, Marco Vinícius estava aqui na comarca de Macau e essa movimentação foi com ele na entrada da cidade e esse projeto de lei foi aprovado aqui nesta casa. Isso aí pode pedir. Eu já pedi a ela a cópia do projeto. Depois vamos ver se existe, me procure saber se existe uma data. A gente entra em contato com o Conselho Municipal de Saúde e a TECO, né? Inclusive, eu achei que o Conselho tinha sugerido que fosse a data do conselheiro que ocorreu de acidente do trânsito. Isso aí pode. Vamos verificar e a gente pode entrar em um consenso, viu? Porque nosso projeto é uma dinâmica maior. Eu tenho que ver o conteúdo do projeto dele, que eu sinceramente, estou aqui há 21 anos, mas eu não me recordo bem, aqui são todos os projetos. Como chegou a presença dos dois vereadores, a ata que foi entregue, ela está em discussão da sessão anterior, está em votação. Quem aprova, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado pelos senhores vereadores presentes. Não há nenhum vereador a fazer uso da tribuna. A palavra vai para o primeiro secretário para fazer leitura das matérias e ordem do dia a ser votada. Gostaria de informar os dois vereadores que chegaram. Tem dois projetos para ser votado na noite de hoje. Um da reforma administrativa e outro da ficha limpa. Nós estamos colocando, Magali, esses dois pareceres, depois eu passo com mais detalhes para vocês. Pode colocar a votação, Matéria, projeto de lei número 024/2013, iniciativa, Poder Executivo, assunto, alteram as leis número 1052, 10.1079, 11.1094/2013, ambas que têm por objetivo aprimorar a estrutura administrativa e reorganização do Poder Executivo Municipal de Macau e de outras providências, de acordo com o anexo 1. Primeira. A lei está em discussão. Os senhores vereadores receberam cópia das leis.
A lei está em discussão. Eles receberam os pareceres, antes gostaria de esclarecer que eles receberam os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças. Está em discussão, está em votação. Senhores vereadores que aprovam as instruções, aprovado pelos senhores vereadores.